Rapidinhas no ar, começando com Cam Newton, o novo quarterback dos Patriots. Patriots, aliás, que conseguiu seu primeiro time a perder e contratar o MVP da liga na mesma off-season. Eles perderam Tom Brady e contrataram Cam Newton. Os dois já foram MVP da NFL em algum ano na sua carreira. Então, primeira vez que isso acontece. Newton chega com um salário base para quarterback veterano de 1.005.000 e que muita gente falou que isso estava errado, que era muito baixo. Alguns jogadores se manifestaram falando que isso não poderia acontecer, que não era legal, mas que Newton disse na sua rede social, falou que não é sobre dinheiro, é sobre respeito. E aliás, alguns reports, alguns jornalistas já vêm dizendo que a contratação de Cam Newton não foi por causa de performance de Jarrett Stidham, que eles gostam sim do Jarrett Stidham, foi mais pela oportunidade de ter Cam no elenco e principalmente pelo valor que isso tudo aconteceu. Acabou sendo um negócio bom para os Patriots e então que Cam Newton não tem titularidade garantida. Ele e Stidham vão brigar em campo para ver o que vai acontecer. E a punição do incidente do jogo lá de dezembro entre Browns e Bengals envolvendo os Patriots saiu essa semana. Para quem não sabe, os Patriots estavam gravando o documentário do Your Job nesse jogo, mostrando como que é o trabalho de scout lá do pessoal que vai assistir jogo, que vai entender o que os times estão fazendo, para estudar, para trabalhar, para montar estratégia. Eles estavam filmando esse documentário e, segundo eles, filmaram sem querer a sideline do Bengals por vários minutos. Isso não pode e a punição chegou. A gente tem 1,1 milhão de dólares de multa, não teremos uma pick de terceira rodada no draft 2021 e os Patriots não poderão filmar nada dos seus jogos em 2020. Normalmente eles usam isso para depois usar para estudo, para ver o que aconteceu de certo, de errado. Isso não vai poder acontecer com os Patriots também, faz parte do pacote de punições que veio nessa semana. Agora, assunto recorrente aqui no Rapidinhas, temos mais uma vez que falar sobre o impacto do coronavírus na temporada 2020. Tivemos já o jogo do Hall of Fame cancelado, como a gente já falou aqui semanas atrás, e agora a NFL avisou que 2 jogos da pré-temporada não vão acontecer. Jogo 1 e jogo 4 para os times. Então só terão 2 jogos de pré-temporada esse ano. Nos Patriots significa que o jogo 1 contra os Lions não vai acontecer e o jogo 4 contra os Giants não vai acontecer. O jogo 2 contra o Panthers e o jogo 3 contra o Eagles mantém, então isso não muda. Mas a gente vai ter uma semana a mais antes desses 2 jogos para trabalhar e uma semana a mais antes do início da temporada regular para trabalhar. Não só a gente, como todos os 32 times. Essa é a ideia da NFL, dar um pouco mais de tempo para os times treinarem, já que até agora ninguém conseguiu treinar. Então terão training camp, uma semana a mais, 2 jogos de pré-temporada, uma semana a mais para trabalhar para começar a temporada regular. E Justin Horasser, o novo kicker dos Patriots que chegou no draft 2020, removeu completamente a tal tatuagem super polêmica que ele tinha no braço. Ele já tinha falado que ele ia fazer isso logo dias depois do draft e fez várias sessões de laser e ela está agora completamente removida. E Jacoby Brissett, o quarterback dos Colts, falou essa semana numa entrevista no podcast dos irmãos McCory que ele não queria ter sido selecionado pelos Patriots. Ele falou que quando ele fez a visita pré-draft em New England ele não gostou e o único desejo que ele tinha era que se algum time selecionasse ele, não fosse os Patriots. Como a gente sabe, na pick 91, lá no terceiro round, os Patriots foram e selecionaram o jogador. Então ele acabou virando um Patriots mesmo sem querer, mesmo sem gostar. Mas ele disse que isso mudou depois que ele começou a se envolver com o time, se envolver com os colegas de elenco. Citou inclusive Devin McCourty como um dos caras que ajudou bastante o processo dele. E interessante que ele conquistou algumas coisas com o New England. Ele foi o primeiro quarterback negro a ser titular pelos Patriots naquele primeiro ano dele em 2016, na semana 3 e semana 4. Lembrando que o Brady estava suspenso e o Garoppolo se machucou na semana 2. Então o Brissett assumiu na semana 2 e foi titular na 3 e 4. E acabou ganhando um Super Bowl L1 ali, o Super Bowl 51. Ele era do elenco dos Patriots, basicamente não jogou, não estava na lista ativa em maioria dos jogos, mas fez parte do elenco, tem um anel, participou da comemoração e é campeão do Super Bowl pelos Patriots, mesmo não querendo lá no começo ter sido selecionado. A vida dá muita volta, né? Então é isso, Rapidinhas vai ficando por aqui. Abraço, até semana que vem.